Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa na vila da família do nosso protagonista, Shen Shang. Durante esse tempo, ele gritava alto enquanto socava um longo tronco, fazendo o seu melhor para se tornar forte. Ele estava suando, mas ao mesmo tempo estava curtindo fazer isso. No momento em que decidiu parar de socar o tronco, ainda ousou sorrir e parecia não sentir a dor em seu punho ferido. Shen Shang é um jovem que não conseguiu cultivar, pois faltava a ele uma veia espiritual. Apesar disso, ele esperava ter a chance de ser um dos artistas marciais mais fortes de sua família. Nesse momento, alguém inesperadamente chegou e estava aplaudindo atrás dele. Ao se virar, viu que era seu primo, com dois amigos, e à frente deles, alguém com uma forte cultivação. Era ninguém menos que Zhenhua. Eles fizeram de Shen Shang motivo de riso, dizendo que ele seria a esperança da família Shen. Zhenhua, o que você quer? Perguntou Shen Shang. O que você quer dizer? Apenas quero te dizer para não envergonhar a família Shen no campo de treinamento de artes marciais, respondeu Zhenhua. De repente, ele cortou o tronco que Shen Shang estava socando e perguntou se Shen Shang ainda queria socar os troncos quebrados para que os outros rissem dele. O tronco foi surpreendentemente dividido em 5 por Zhenhua. E os dois jovens com ele ficaram impressionados ao saber que sua cultivação era verdadeiramente do 4º nível do reino marcial mortal. Zhenhua sorriu ironicamente para Shen Shang, dizendo que mesmo que ele se esforçasse para praticar todos os dias até que suas mãos sangrassem, se ele não tivesse uma veia espiritual, seria para sempre um desperdício, apenas se escondendo em sua concha. Assim como seu pai inútil. Essas palavras fizeram Shen Shang tremer de raiva, cerrar os punhos e olhar furiosamente para Zhenhua. Zhenhua, você ousa dizer isso de novo? Perguntou Shen Shang. Zhenhua não se arrependeu nem um pouco e ainda acrescentou que o pai de Shen Shang, chamado Shenan, não tinha qualificações para participar da competição pela posição de patriarca por causa dele. Apesar de seu pai ser realmente forte, Zhenhua também disse que era uma pena para Shenan, que, por estar velho, só podia viver humildemente alimentando um filho inútil. Shen Shang ficou furioso e tentou socar Zhenhua, perguntando se ele estava tentando arranjar uma briga. Zhenhua esquivou-se e sorriu, mas seu humor mudou quando sentiu um arranhão no rosto. Ele recuou e proclamou que Shen Shang o fez ficar com raiva com sucesso. Shen Shang avançou novamente para Zhenhua com o punho cerrado. Ele sabia que Zhenhua estava apenas no 4º reino mortal marcial e normalmente confiava no verdadeiro Kai, sendo preguiçoso para praticar. Por causa disso, ele concluiu que poderia ter uma chance de vencer no combate físico. Zhenhua o encarou sem medo, chamando-o de lixo. No momento em que Zhenhua tentou socá-lo, Shen Shang conseguiu esquivar-se, deixando Zhenhua irritado ao perceber o quão flexível Shen Shang era. Nesse momento, Shen Shang finalmente viu uma abertura, então aproveitou a oportunidade e socou Zhenhua com toda a sua força. Um amigo de Zhenhua pensou que Shen Shang havia conseguido derrotar o gênio da família Shen, Zhenhua, mas o outro garoto disse que ele estava errado. Enquanto olhavam para Shen Shang, o braço de Zhenhua doeu, pois seus ossos estavam quebrados. Ele estava ciente de que seu primo, Zhenhua, tinha um verdadeiro Kai de proteção corporal. Zhenhua sorriu ironicamente e pulou em direção a Shen Shang, dando-lhe um soco no rosto. Ele ficou de pé com uma expressão de triunfo, reação irritada ao saber que Shen Shang quase o derrotou. Shen Shang estava deitado no chão e Zhenhua segurava sua cabeça, dizendo com orgulho que avançar para o 5º reino mortal estava funcionando muito bem para ele. Quer usar sua astúcia para me pegar de surpresa? O que devo fazer com você agora? Ele disse enquanto segurava Shenyang e exercia alguma força em sua mão. Em seguida, golpeou impiedosamente Shen Shang pela 2ª vez. Shen Shang não tinha força para revidar e vomitou sangue devido à força de Zhenhua. Em seguida, Zhenhua o lançou para o canto, e ele foi arremessado contra a parede, que rachou. Zhenhua estava de pé na frente dele, sem sentir qualquer culpa. Ele ativou um poder em sua mão e atacou Shen Shang com ele, sem emoção, acreditando realmente que havia encerrado a vida de Shen X, até que viu seu tio Shen Tanu ficando na frente de seu filho Shen Shang e bloqueando a habilidade de Zhenhua. Ele ganhou uma ferida nas costas, mas até esse ponto, Zhenhua ainda tinha coragem de sorrir, dizendo que seu tio realmente tinha uma boa cultivação para ser capaz de bloquear diretamente seu ataque. Suma, Shenan, respondeu com raiva Shen Tanu. Zhenhua sente medo da aura de Shenu,
então decide sair com seus amigos, lembrando Shenu sobre a competição patriarcal. Ele estava muito confiante de que seu pai seria o vencedor, mas Shenan, que ignorou o que acabará de dizer, estava mais preocupado com seu filho Shen Shang. Shen Shang se sente culpado e afirma que era apenas um fardo para seu pai. Seu pai o carrega, dizendo que o caminho das artes marciais não é para todos, e ele quer que seu filho Shen Xian não se preocupe com isso. Shen Xian começou a chorar, sabendo que a família Shen não aceitará mortais como ele. No dia seguinte, Shen Shang estava escondido em seu quarto lendo algo. Nesse momento, ele foi perturbado ao ouvir alguém chamando seu nome, mas não deu nenhuma resposta. A voz vinha de uma mulher, e ele sabia que era sua noiva Zuzania. Tio Shen, eu vim aqui muitas vezes, mas ele se recusa a me ver mesmo uma vez. Ele está seriamente ferido? Pergunta a dama Shen Tanu. Shen Tanu apenas a aconselha a sair, pois sabe que seu filho não sairá. Sanjin resistiu e argumentou que era a noiva de Shen Shang, então estava disposta a esperar por ele. Para sua surpresa, Shenan declarou que deveriam encerrar o casamento entre a dama e seu filho. Ele disse que Sanjin é um tesouro da família Zhu e também um gênio das artes marciais, enquanto seu filho Shen Shang não tem uma veia espiritual, e sua vida inteira está destinada a ser apenas um mortal. Para ele, Shen Shang não merece estar com a dama. Enquanto Shen Shang ouvia claramente, isso deixou triste. Quem quer que seja digno de mim, nós nos amamos. Isso é suficiente, respondeu Zange, mas ela se sentiu mais triste quando Shenan disse que a decisão do casamento ainda estava nas mãos deles. Como pais, Shen Shang ainda estava apoiado na porta de seu quarto, dizendo a si mesmo que deve se tornar mais forte e desafiar tudo para se tornar forte, não apenas para si mesmo, mas também para sua noiva Zanan e seu pai Shen Shanu. Ele segurava o livro que estava lendo, que era sobre a erva espiritual do inferno, que é uma erva espiritual que pode ajudar a fortalecer a energia espiritual. Quando a noite chega, Shen Shang vai para o lugar dos mortos. Apesar da forte chuva e tempestade, está abaixo deste lugar há um penhasco assustador chamado Penhasco do Diabo Imortal. Há muitos crânios aqui e um pássaro enorme voando ao redor. Shen Shang estava pendurado no penhasco e tentava o seu melhor para escalar e finalmente ver a grama do espírito do inferno. Essa planta só cresce uma vez a cada 1000 anos e só pode ser colhida no dia do mês indiano. Ele sabia que, se perdesse essa oportunidade, poderia ter que esperar mais alguns anos. Ele estava se esforçando ao máximo para subir mais até alcançar a grama. Estava pensando em transformá-la em um elixir e concluiu que, mesmo que não tivesse uma veia espiritual, poderia romper instantaneamente até o 5º nível. Ele arrancou a grama do espírito do inferno e sorriu amplamente, dizendo que chegará a hora de reverter seu destino. Infelizmente, um forte raio atingiu a área acima dele, fazendo-a desmoronar, e ele caiu. Estava tão irritado pensando que todos os seus esforços seriam perdidos instantaneamente por ser tão azarado. Ainda segurava a grama do inferno e teve a sorte de conseguir se segurar no meio do penhasco. Segurava firme, mas até a rocha se quebrou instantaneamente. Sua mão já estava sangrando, e ele aceitou lentamente o fato de que seria o fim de sua vida. Fechou os olhos e disse que não seria mais um desperdício, apenas um pouco mais. Shen Shang caiu no penhasco, que estava no fundo. Após uma hora inconsciente, ele abriu lentamente os olhos e ficou surpreso ao ver duas adoráveis senhoras olhando para ele. Estava confuso e até pensou que já havia morrido. Se você não ficar de pé, vou deixar você morrer, disse a senhora de cabelos brancos. A senhora sentou-se na rocha enquanto Shen Shang ficava em pé na frente delas. Apresentou-se e explicou a razão pela qual caiu. Não era minha intenção ofender as duas senhoras, ele disse educadamente. A senhora de cabelos brancos ficou tão decepcionada, pois achava que tinham alguém para salvá-las de ficarem presas neste lugar, mas acabou sendo apenas um homem sem nenhuma veia espiritual. Mas tudo bem, quando morrermos, alguém certamente construirá nossas sepulturas, acrescentou. Por que a senhora diz isso? Shen Shang perguntou. Então, a senhora de cabelos brancos ficou tão irritada e ordenou que Shen Shang a chamasse de irmã em vez de senhora. Segundo ela,
O Cai da Morte está cercando este penhasco do diabo imortal. É preciso alguém com uma constituição forte Cai para sair daqui. As duas estão feridas no fundo deste penhasco, e há animais selvagens furiosos ao redor. Shen Shang olhou para a senhora de cabelos pretos e viu que ela estava realmente com muita dor e tremendo devido aos ferimentos. Sentiu pena dela. Então decidiu dar algumas ervas espirituais que conseguiu da família Shen. No entanto, a senhora de cabelos pretos recusou, dizendo que seu ferimento não podia ser tratado apenas com ervas espirituais normais, e sozinhas. Já aceitaram que ela e sua irmã seriam enterradas juntas aqui. Então ela disse a Shen Shang que não era necessário dar-lhes algumas ervas. Shen Shang segurou suas mãos e disse que ela não saberia a menos que tentasse. Eu ainda tenho assuntos muito importantes para resolver. Acredito que você também tem uma razão para continuar vivendo. Então, mesmo que eu tenha que apostar tudo, farei você tentar uma vez, ele disse. A senhora de cabelos brancos sente o quão sincero Shen Shang é, e também é tocada por como ele as motiva a continuar vivendo. Ela sussurrou para a irmã tentar as ervas. A dama de cabelos pretos concordou. Ela então mostrou suas feridas nas costas, e ao ver isso, Shen Shang ficou desconfortável, pois não era apropriado para ele fazer isso, sendo um homem. A dama de cabelos brancos então disse a ele que estavam gravemente feridas, então não havia outra escolha senão deixar Shen Shang esfregar o medicamento nelas. Shen Yang pediu desculpas a elas e começou a pegar algumas ervas. Ele estava nervoso neste momento, mas a dama de cabelos pretos estava apenas esperando que ele esfregasse o medicamento. A dama olhou para Shen Shang e ativou uma habilidade mística que poderia revelar a verdadeira natureza dos homens. Uma chama roxa e negra começou a surgir enquanto sua habilidade tentava controlar Shen Shang para fazê-lo seguir seus instintos. Shen Yang sentiu que estava alucinando, mas continuou tocando a pele da dama e esfregando. Para sua surpresa, a dama de repente o esbofeteou. Ele se desculpou sem motivo aparente. A dama se levantou e vestiu-se adequadamente. Shen Shang então disse a ela que sentia como se estivesse sendo controlado por algo. Ele estava em pânico e suava de nervosismo, enquanto a dama de cabelos brancos sorria e dizia à dama de cabelos pretos que parecia que Shen Shang era um bom homem, com uma forte vontade e bom caráter. A dama de cabelos pretos respondeu: "Vem aqui, moleque. Parabéns por passar no teste", disse a dama de cabelos brancos. Shen Shang ficou surpreso e ao mesmo tempo confuso. Ele ainda estava ajoelhado no chão, enquanto a dama de cabelos brancos declarava que contaria a verdade a Shen Yang. A dama começou se apresentando como a senhora do Dancerbal Manor chamada Sua, enquanto a dama de cabelos pretos é sua irmã mais velha chamada Beiyao, a princesa do domínio do diabo. Shen Shang ficou surpreso ao ouvir isso e imediatamente se levantou. A dama explicou a ele que foram atacadas por um inimigo pessoal e estavam gravemente feridas. Elas não conseguiam se mover e até perderam sua força anterior. Além disso, bestas demoníacas formidáveis rondam este lugar, então elas precisam sair rapidamente. Shen Shang então perguntou sobre o plano delas, e Beiyao respondeu que decidiram presentear ambas as suas veias divinas Yin e Yang a Shen Shenyang. Se Shen Shang puder refinar essas duas veias, ele pode possivelmente romper a barreira mortal do penhasco imortal do diabo e escapar. Você deve saber que, mesmo se morrermos, não daremos nossas veias a uma pessoa de baixo caráter. Foi por isso que a irmã mais velha usou seus poderes para testar você, disse Sua. Então, eu passei no teste? Perguntou Shen Shang com uma voz trêmula. Beiyao então a aconselha a não se apressar em ficar feliz, pois a fusão e a refinamento das veias divinas não são algo que pessoas comuns possam fazer, e pode até haver morte envolvida. Você pode pensar com cuidado ou pode recusar, ela disse. Em um instante, Shen Shang aceitou imediatamente, sabendo que essa era a oportunidade pela qual esperava há muito tempo. Está bem, eu oficialmente pergunto a você, Shen Yang, se está disposto a firmar um pacto de sangue conosco, receber as veias divinas e nos ajudar a recuperar nossa cultivação no futuro, perguntou Sua. E Shen Shang respondeu: eu aceito com entusiasmo, e até jurou que faria qualquer coisa para ficar mais forte. Sua então pegou um papel preto em seu vestido e declarou que começaria a transferir suas veias abaixo do penhasco. Elas estavam dando toda a sua força para transferir suas veias para Shen Shang. Shen Yang estava sofrendo de dor,
mas não tinha motivo para recusar. Alguma ideia de se render e suportar bravamente a dor. Seus olhos ficaram vermelhos e sangue começou a jorrar de sua boca. Ele gritou de agonia no momento em que toda a aura vinda das senhoras envolveu seu corpo. Neste ponto, Suel sente que os meridianos de Shen-Shen já estão quebrados e sua consciência divina está constantemente encolhendo. Ela se pergunta se a fusão das veias divinas ainda é muito difícil para Shenyang. De repente, um rugido alto veio do topo do penhasco, e Su sabia que era de uma besta feroz. Por causa disso, ela conclui que Shen-Shang tocou a grama El. Ela ficou irritada ao saber que as bestas guardando a grama Hell Spirit eram todas acima do 7º nível, e se isso continuasse, ela acreditava que definitivamente morreriam. Ela disse que a condição de Shenzang agora é muito difícil de continuar, mas se ele estiver disposto a desistir, ainda pode salvar metade de sua vida. Como Shen-Shang é muito determinado, ele se recusa a desistir e decide continuar. Ele já chorou sangue, mas desistir não está em sua mente. Nascido sem uma veia espiritual, ele está triste por não ter conseguido acompanhar os outros, mesmo com todos os seus esforços até agora. E nem mesmo conseguiu ajudar se sua família precisasse de apoio. Agora que a oportunidade está diante dele, mesmo que morra, não desistirá. Ele continua gritando de dor e o sangue está por todo o seu corpo. Depois de tentar refinar as veias de ambas as senhoras, Shen-Shang perde a consciência ao mesmo tempo em que a besta começa a atacar a base do penhasco. Ambas as senhoras olham lentamente para trás e veem as bestas gigantes rugindo alto enquanto caminham em direção a elas, Suma Yao e Baia. Mas então Baia percebe algo nas feridas e meridianos de Shen-Shun. As feridas de Shenzang felizmente se curaram sozinhas, segundo Bei Yao. Se Shenzang for realmente tão sortudo, uma vez que ele refine suavemente as duas veias divinas, ninguém será seu oponente. Ele ainda precisa de um pouco mais de tempo. Vamos protegê-lo. Talvez ainda haja esperança, ela acrescentou. Ambas as senhoras tentam distrair a besta feroz, e a besta não tem escolha a não ser lutar contra elas em vez de atacar Shenyang. A besta balança sua cauda. Infelizmente, ambas as senhoras são atingidas e lançadas contra a rocha. Baia estava irritada ao saber que ambas poderiam facilmente matar a besta com um golpe se ainda tivessem seu poder original. A besta sente o cheiro da Hell Spirit Grass em Shen-Shang e caminha em direção a ele, que ainda está inconsciente. Rugindo alto, estava prestes a engoli-lo, mas ambas as senhoras entraram em pânico. Surpreendentemente, a besta foi eletrocutada com choques por Yao e Sumaio. Ambas sorriem enquanto Su diz que a velocidade de fusão de Shen-Xie é muito mais rápida do que esperavam. Neste momento, a aura de Shen-Xie é muito poderosa. Ele está parado e abre os olhos com uma expressão séria, cerrando as mãos. Ambos os punhos dele e o símbolo do Yin e Yang apareceram atrás dele. Ele ficou impressionado ao sentir o verdadeiro poder das veias divinas. Então, ele olhou para Bei Yao e Sumo, que estavam ao lado, encarando, agradeceu às duas irmãs que sacrificaram suas vidas para comprar tempo suficiente e disse educadamente a Sumo. Sumo apontou para a fera feroz e pediu a Shen-Shang para tentar lutar contra ela para testar sua força atual. A fera ficou em pé, olhou ao redor, rugiu de repente e avançou na direção deles. Shen-Shang imediatamente correu até a dama, agarrou sua cintura e pulou para longe para evitar ser atingido pela fera. Intencionalmente, Shen-Shang colocou a dama na parte superior do penhasco, sabendo que essa área seria mais segura para as damas. Ele então voltou para a fera e ficou impressionado com o quão mais rápidos e fortes se tornaram seu tempo de reação e sua capacidade de salto. Vamos testar o poder do meu punho, disse ele, e a fera o encarou. Ele a socou com força, mas parecia que a fera não foi afetada. Ele ficou irritado e confuso. Nesse momento, a fera feroz ativou uma chama e ela se tornou uma bola de raios. Shen-Shang correu para a fera pela segunda vez, admitindo que essa fera era realmente difícil de lidar. Enquanto corria, ouviu Suel gritando que ele era burro por ainda usar a força bruta, e nem mesmo uma fera poderia usar um verdadeiro ataque Kai. Shen-Shang imediatamente ativou a chama em seu punho, lembrando-se de que ele tinha mais do que apenas força bruta agora. Além disso, ele sentia que uma aura estava fluindo rapidamente por seus meridianos e prestes a explodir. Essa é a força do verdadeiro Kai. Vamos lá, fera demoníaca. Vamos lutar, gritou ele, correndo em direção à fera feroz com uma aura incrível. A fera estava ciente de sua presença e imediatamente lançou um raio para atacá-lo. Shen-Shang se esquivou e chutou a parede,
Depois voltou para a fera, dizendo que estava muito mais rápido desta vez. Ele acertou com sucesso a fera com seu punho flamejante, e a fera voou para cima, gritando de agonia. Shen Shang ficou parado até que o penhasco tremesse e as pedras começassem a cair. Garoto descuidado, venha aqui. Este lugar está prestes a desmoronar. Temos que sair rapidamente, disse Sueu. Shen Shang voltou ao local onde estavam. A dama lhe entregou um anel e ordenou que ele colocasse um pouco de sangue nele para que o anel o reconhecesse como mestre. Este anel é um anel de armazenamento, e a dama acrescentou que Shen Shang deveria colocá-las dentro quando deixassem o local. Shen Shang seguiu imediatamente sua ordem, ao mesmo tempo em que a fera feroz se levantava, tentando encontrar uma maneira de sair do local. Os três olhavam para cima e viam o quão perigoso o penhasco estava naquele momento. Shen Shang imediatamente colocou as damas no anel de armazenamento e ativou sua poderosa aura para se preparar para sair. Ele também estava ansioso para mostrar sua nova força para sua noiva e seu pai depois de deixar o penhasco do diabo imortal. Shen Shang levou as damas para a casa da família Shen. Enquanto buscava água, Sui Mai ordenou: Irmão Maio, a água já foi derramada. Se quiser tomar um banho, pode ir para o banheiro da família Shen. Por que você precisa fazer isso neste quarto? Ele perguntou, confuso. Sueu virou a cabeça e disse a ele que suas identidades não devem ser conhecidas por outro. Ela então continuou. Para a água que Shen Shang preparou para ela e lentamente tirou suas roupas. Shen Shang imediatamente cobriu os olhos e perguntou às damas se deveria sair e ficar de guarda na porta. Mas então Su queria que ele apenas ficasse dentro e Beiyao também veio apenas com uma toalha cobrindo seu corpo. Ela então ordenou que Shenyang apenas virasse e fechasse os olhos para garantir que ele não visse nada desagradável. Shenyang então virou as costas, e as mulheres mergulharam na água, felizes por finalmente tomarem um banho. Sui Mario de repente mencionou que tinha algo para dar a Shen Shang. Shen Shang se sentiu tímido, e a dama pediu a ele para se aproximar delas. Ele foi até a dama de olhos fechados, e ela ordenou que ele baixasse um pouco mais a cabeça. Shen Shang apenas seguiu suas ordens, e ela apontou o dedo para a cabeça de Shen Shang, e uma pequena luz brilhante apareceu. Shen Shang sentiu uma sensação familiar. De acordo com o sumo, era a cultivação que ela praticava, a arte divina dos 4 símbolos, que foi transmitida a Shen Shang através de sua consciência espiritual. Seu entendimento deste método de cultivo também foi transmitido a Shen Shang, e ela quer que ele pratique de acordo com isso. De acordo com o método de cultivo, faça o verdadeiro cair em seu corpo para senti-lo. Ela acrescentou que Shen Shang deveria continuar praticando e tentar controlar esse poder, pois, segundo Beiyao, Sui Maio costumava ser uma alquimista, então sugeriu a Shen Shang que também tentasse esses métodos secretos de alquimia. Ela informou a Shenyang que a alquimia requer talento extremamente grande, então ele não precisa se forçar a aprender isso. Esses métodos de cultivo e de coração realmente foram refletidos em minha mente. Ambas as irmãs conseguem transmitir muitas informações através do sentido divino. Elas estão no 8º nível do reino mortal ou acima do 9º? Shen Jing perguntou, virando a cabeça para trás e viu a senhora Sumo sorrindo para ele. Ela disse que acima do reino mortal é o verdadeiro reino marcial, o reino da Nirvana, e assim por diante. O caminho da cultivação é muito mais longo do que Shen Shang pensa. Ela também mencionou o continente Shenwu, onde Shen Shang vive, que é apenas uma gota no vasto mundo das artes marciais. Segundo Beiyao, seus inimigos podem destruir o homem mais forte que Shen Shang já ouviu falar com um estalar de dedos, então é impossível revelar sua existência para qualquer pessoa, incluindo seus entes queridos. Pensei que o 9º nível do reino mortal era um mestre sem igual. Depois de ouvir o que as duas irmãs disseram, é que somos apenas fracos demais. Shen Shan respondeu. Sui cutucou a cabeça dele e disse para não se preocupar, pois ele tinha as veias divinas Yin e Yang, então ele precisava praticar as 4 artes divinas dos símbolos e alquimia. Se Shen Shan conseguisse fazer isso bem, ela acredita que ele eventualmente poderia se tornar um deus do mundo das artes marciais. Depois de 1 hora de imersão na água, Sui e Beiyao terminaram. Ambas cobriram seus corpos com toalhas, e ao mesmo tempo, Beiyao declarou que também ensinaria a Shen Shang os métodos de cultivo do diabo quando chegar a hora. Mas agora, como a base de Shen Zhang é muito fraca, ela se polirá bem e não desobedecerá a nenhum dos. Neste momento, Shen Shang atendeu ao chamado de Shenan,
que estava ligando. Todos ficaram agitados, mas felizmente, Shen Shang conseguiu colocar as senhoras dentro do anel de armazenamento antes que seu pai pudesse vê-las. Ele ficou tão assustado, pois Shenan simplesmente abriu a porta sem pedir permissão. Shenan estava emocionado e imediatamente abraçou Shen Shang, dizendo que soube que seu filho acabará de voltar do penhasco do diabo imortal. Uma coisa que ele perguntou a Shen Shang foi se os cadáveres reunidos no penhasco causaram algum efeito adverso em seu corpo. Shen Shang ainda estava nervoso, mas a dama informou que seu pai não podia senti-las, já que estavam escondidas com sucesso nos anéis de armazenamento, então ele não deveria se preocupar. Shenan, desta vez, estava verificando o corpo de Shen Zhang para ver se seu filho estava sentindo dor. Seus olhos se arregalaram no momento em que viram uma veia espiritual em seu filho, e ele começou a chorar alto, enquanto Shen Shang explicava que tudo era por causa da grama El. Ele disse que a grama é digna de sua reputação como erva espiritual de 1000 anos, e valeu a pena o risco, já que ele já tinha uma veia espiritual. Ele pediu a seu pai que competisse pela posição de patriarca, pois acreditava que seu pai teria sucesso. Parece que tudo isso é a vontade de Deus, respondeu seu pai. Ambos então bateram os punhos e Shenan riu, dizendo que permitiriam que a família Shen visse como eles se tornariam os novos líderes da família Shen como pai e filho. Uma semana depois, Shen Shang foi para o pavilhão Dan espiritual. Após uma semana de prática, Shen Shang sentiu que podia controlar o fogo de Kai verdadeiro com bastante proficiência. Mas, como Sumail disse, se ele quiser melhorar seu poder rapidamente, ele precisa confiar na elaboração de elixires. Ele entrou no pavilhão e olhou para o Paiu e o Boridan que custavam 5.000 grandes pedras espirituais. Ele ficou triste sabendo que não podia nem mesmo pagar as ervas para fazer alguns elixires. Shen Yang traz o anel de armazenamento consigo, e sua aconselha que ele pode cultivar as ervas ele mesmo se realmente não puder comprá-las. Shen Shang estava confuso e até pensou que a dama estava apenas brincando, já que leva 3 anos para as ervas crescerem no máximo. Sui Maio então respondeu que cultivar ervas por 3 anos é apenas para as pessoas comuns, enquanto ela tem suas próprias maneiras de fazê-las crescer rapidamente. Shen Shang imediatamente pediu 5 sementes de grama espiritual azul e 5 de flores de elemento sanguíneo. O trabalhador disse que as buscaria agora, então ele deveria esperar um momento enquanto estava em pé na frente do trabalhador do pavilhão. Ele ouve uma voz familiar chamando-o por trás, dizendo que ele é o lixo da família Shen e faz piada dizendo que Shen Shang está comprando algumas ervas para sua saúde. Ao se virar, ele viu Shen Hua junto com a filha do governador da cidade de Wu, Hua Yun. Shen Shang apenas deu uma olhada neles e virou a cabeça de volta para o trabalhador do pavilhão. Irmão Shen Hua, como um lixo desse pode te ignorar assim? Hua Yunen disse. Shen Hua também se sentiu insultado e disse que Shen Shang está procurando uma briga novamente. Shen Shang ainda o ignorou. Então ele se aproximou imediatamente de Shen Shang com sua técnica de palma de Tanian e estava prestes a acertar Shen Shang, mas Shen Shang conseguiu desviar sem nem olhar para ele. Shen Hua ficou pasmo enquanto Shen Shang declarava que apenas treinou seu Kai verdadeiro, mas não seu corpo. Ele também acrescentou que, com a velocidade de Shen Hua, ele não deveria esperar vencer ninguém. Shen Hua ficou furioso e correu em direção a ele mais uma vez, dizendo-lhe que não era a vez dele de se orgulhar. Ele tentou socar Shenyang e havia sangue no chão. Shenyang conseguiu segurar sua mão e sorriu ironicamente, acreditando que a mão de Shen Zhang deveria estar quebrada agora. Shen Hua, pensei que você fosse apenas fisicamente fraco, mas parece que seu verdadeiro Kai também é inútil. Shen Shang respondeu, o que chocou Shen Hua. Shen Shang então pediu a ele para olhar cuidadosamente para o verdadeiro Kai dele, pois pretendia mostrá-lo. No momento em que Shen Shang o fez, Shen Hua ficou confuso sobre como um Shen Shang, que não conseguia cultivar antes, agora se tornará mais forte do que ele. Por outro lado, Wu Yunen estava tão cegada pela luz que emanava de Shen Yang que ela sentia como se estivesse quente. Ele estava comandando Shen Hua para se mover e ensinar uma lição a Shen Shang antes que Shen Hua pudesse reagir. Alguém parado acima do pavilhão ordenou que parassem de lutar. Era o mestre do salão do espírito Dan. Quem ousa ser rude aqui? O homem perguntou com raiva. Shen Yang imediatamente se apresentou e pediu desculpas por ofender o homem. Apenas meu irmão mais novo na família é incompetente. Ele estava brincando por aqui, então tomei a iniciativa de discipliná-lo, acrescentou,
irritando Genhua. Isso é problema seu. Como você se atreve a perturbar o mestre do salão do espírito Dan enquanto ele faz Dan? Não me culpe por ser rude. O homem respondeu com raiva. Neste momento, Shen Shang olhou para Shen Hou, dizendo que o deixaria ir hoje. Se não estiver convencido de que Shen Yang já tem uma veia espiritual, eles se verão na seleção do patriarca. Genhua não pode aceitar que o pai de Shen Shang participe e diz com raiva que Shen Shang não é digno. Agora que tem uma veia espiritual, ajudarei naturalmente meu pai no processo de seleção. Reze para não perder muito feio. Shen Shang disse. Genhua apertou os dentes de irritação, pensando em que tipo de Dan Shen Shang havia tomado que realmente lhe dava tanta sorte. Ele sorriu instantaneamente ao lembrar que os anciãos lhe transmitiram a habilidade marcial de nível espiritual, 10 cortes dos jovens. Ao dominar isso, ele acredita que lidar com Shen Shang seria fácil. Então ele disse à dama que agora deveriam partir. A dama estava confusa sobre por que Shenhua desta vez soltou facilmente Shen Yang. Depois que Shen Shang pegou o item que comprou deste pavilhão, despediu-se do homem que os repreendeu e partiu imediatamente. As pessoas que viram sua habilidade ficaram impressionadas com como ele dominou o fogo do verdadeiro Kai em uma idade tão jovem. Além disso, deduziram que a família Shen irá produzir um bom aprendiz de alquimia por causa do que Shen Shang comprou. O homem acima do salão ainda estava observando Shen Shang sair e o mestre mencionado anteriormente estava atrás dele perguntando por que há apenas alguns alquimistas em todo o reino de Marshall do Sul. Se realizar a alquimia apenas dominando o fogo do verdadeiro Kai é possível. Além disso, ele não estava confiante de que Shen Shang realmente poderia fazer uma pílula sem um mestre para orientar seu caminho. Fazer um Dan exige qualificações e recursos muito além de sua imaginação. Nessa idade, é bastante raro ser capaz de cultivar o fogo do verdadeiro Kai até um nível tão puro, ele acrescentou. Seu subordinado então disse que achava que Shen Shang é um garoto muito talentoso, então sugeriu ao mestre do salão recrutá-lo. Mas, então, o mestre do pavilhão Espírito Dan respondeu instantaneamente que não aceitaria Shen Yang de jeito nenhum. Ele então ordenou a seu subordinado que enviasse uma mensagem a todos os alquimistas na cidade de Voo para não permitir que ninguém ensinasse habilidades de alquimia a Shen Yang. Após 3 dias, Shen Shang foi para o pátio da família, onde plantou as ervas. Ao verificar, ele ficou tão animado que cresceram mais rápido do que ele esperava, graças à técnica do Dragon Slaver que Sumo lhe ensinou. Por isso, ele agradeceu à dama e declarou orgulhosamente que não conseguia acreditar que realmente conseguiu amadurecer essas ervas em 3 dias, segundo Suimaio. Dragon Slaver, de acordo com Suimaio, é feito da essência do céu e da terra e contém uma vitalidade majestosa e incomparável. No entanto, o Dragon Slaver de Shen Shang ainda é muito fraco em comparação com o de Suimaio e só pode afetar essas ervas diversas no momento. Além disso, quando chegar o momento em que a cultivação de Shen Xian for pura e sólida o suficiente, ela acredita que até o crescimento das árvores espirituais do milênio pode ser acelerado significativamente. Shen Shang respondeu que o Dragon Slaver condensado por Sister Maio é de fato muito mais eficaz e parece que ele ainda precisa de mais prática. Enquanto olhava para as ervas que plantou, Sumo segurou sua corrente e decidiu ajudar Shen Shang a melhorar sua técnica de respiração. Se quiser, posso te ensinar também respiração boca a boca, acrescentou. Shen Shang estava suando e se sentiu nervoso, dizendo que a última oferta da dama era inadequada. A dama respondeu que estava apenas provocando e ficou irritada por Shen Shang ter levado a sério. Enquanto isso, Shen Shang voltou para seu quarto com as ervas que colheu, muito animado para tentar a alquimia com essas ervas. As mulheres estavam sentadas enquanto havia muita comida na mesa. Estavam aproveitando a refeição, e Shen Shang perguntou se era realmente necessário preparar tanta comida para eles. Claro que precisamos preparar comida suficiente. Não sabemos quanto tempo levará. Você está pensando em nos deixar morrer de fome? Respondeu Sumo. Ao mesmo tempo, Ia estava desfrutando da comida e disse que não se lembrava de quanto tempo fazia desde que ela havia comido comida do mundo mortal. Não importa quanto tempo levará para fazer essas pílulas. Vamos tentar usar meu sentido divino primeiro, declarou Shenzing, possuindo seu sentido divino. Depois de fazê-lo, ele de repente transmigrou para o reino divino. Não familiarizado com o local,
Olhou ao redor e viu uma besta gigantesca acima dele, entrando em pânico ao vê-la. No entanto, Suma apareceu e disse que não conseguia acreditar que Shen Shang entrou no reino divino tão rapidamente. Ela estava impressionada e afirmou que Shen Shang era realmente talentoso. Segundo ela, o reino divino é a técnica única de alquimia de seu mestre para criar um reino especial usando o sentido divino. Além disso, enquanto Shen Shang estiver aqui, seu verdadeiro fogo Kai será significativamente melhorado, e seu refinamento de alquimia será dezenas de vezes mais eficaz do que feito do lado de fora, conforme explicou a dama. Além disso, a estranha besta na frente deles, transformada pelo fogo do verdadeiro Kai de Shen Shang, é Fang. Após passar pelo primeiro teste, Shen Shang será capaz de aprender o método de refinamento para fazer pílulas de nível mortal. O conteúdo do teste varia de pessoa para pessoa, e cabe a Shen Shang descobrir como enfrentá-los. Garoto, pense nisso você mesmo, disse Sumaio. Então, irei encontrar essa ave de chamas, respondeu Shen Shang, enquanto se apressava em direção à ave flamejante. A ave soprou uma bola de fogo e a atirou em direção a Shen Shang. Ele se assustou ao vê-la, sabendo que não estava preparado. No final, acabou sendo queimado pelo fogo e caiu ao chão. Ele então ativou seu verdadeiro fogo Kai e afirmou que não pode errar se usar esse fogo, concluindo que essa é uma técnica de alquimia. Ele segurava a bola de fogo que fez, esperando pelo segundo ataque da ave. Ao ser atingido pelo fogo de Kai, a ave de repente encolheu, dividindo-se em 3 aves pequenas. Essas 3 aves lançaram bolas de fogo em Shen Shang, mas ele permaneceu calmo, contra-atacando com seu fogo Kai. Ele ficou impressionado consigo mesmo quando as 3 aves voaram, mas percebeu que elas permaneceram ilesas. Concluiu imediatamente que o tamanho dessas aves representava a diferença na potência do fogo. Com essa conclusão, percebeu que precisava usar diferentes níveis de pureza de verdadeiro Kai para lidar com essas aves, assim como na alquimia, onde a temperatura precisa ser ajustada constantemente. Venha cá, vamos tentar de novo, murmurou ele. Ele então se lançou em direção às aves, mirando na menor delas, mas estava tendo dificuldades, pois ela era muito rápida. Estava prestes a pegá-la, mas ela desapareceu de repente. Ele percebeu que a ave já estava atrás dele e o atacou instantaneamente, fazendo-o voar de volta ao chão. Ele estava irritado com a velocidade rápida da ave e viu que as 3 aves estavam formando um anel de fogo. Este anel de fogo ficava mais espesso e descia em direção a Shen Shang. Desta vez, Shen Shang deduziu que a velocidade e os ataques frequentes da ave haviam se tornado várias vezes mais rápido, apesar de ter se tornado menor. Ele pensava em distinguir necessariamente o tamanho da potência do fogo enquanto evitava, e também em fazer rapidamente um contra-ataque. Shen Shang correu em direção à menor ave, passando pelo anel de fogo. No momento em que subiu, imediatamente empregou o verdadeiro Kai, mas foi revertido por seu oponente devido a uma explosão repentina antes que pudesse neutralizar a ave. Ele bateu com força no chão e admitiu o fato de que essas aves tinham um poder incrível que ele subestimara no início. Seu corpo tremia, mas ele ainda se levantou e declarou que tentaria novamente. Estava determinado desta vez e imediatamente ativou seu fogo Kai. 7 dias depois, no dia da seleção do patriarca, Shen, que realmente participou da competição, estava na vila da família Shen, e os membros da família Shen estavam apenas esperando o início da competição. Inicie Shen Tianu. De acordo com as regras do clã, tanto o patriarca quanto seus parentes devem ter uma boa cultivação. Seu filho é inútil sem uma veia espiritual. Você não parece digno de competir pela posição de patriarca, não é mesmo? Shen Ahai afirmou que ele é o pai de Gen Hu, já no 8º nível do reino marcial mortal, comandante do ramo da família Shen e também um concorrente à posição de patriarca. Toda a cidade Vou sabe que meu filho tem o potencial para criar uma variedade de pílulas. Você o chama de perdedor, mas os anciões da família Shen concordam? Shen respondeu. E daí? Ele se meteu em encrenca com o mestre do pavilhão de pílulas espirituais. A outra parte disse que em toda a cidade Vou, nenhum alquimista deve ensiná-lo sem um mestre. Quem sabe quanto tempo ele levará para fazer uma pílula? Shen Anhai respondeu.
Ele está no 7º nível do reino marcial mortal e também é o irmão mais novo de Shen Hai. Neste momento, Shen Zhang pulou para o palco, perguntando-lhes quem disse que ele não poderia ser um alquimista. Ele pousou no ringue e disse com orgulho que podia fazer pílulas sem um mestre. Mesmo que não seja talentoso, ele segurava o frasco de pílulas. Shen Hai então disse na frente de todos que Shen X enlouqueceu, sabendo que levaria pelo menos um ano para aprender alquimia, além do fato de que Shen Shang acabará de dominar o verdadeiro Qi há alguns dias. Então ele não acreditará que Shen Shang pode fazer alquimia instantaneamente. Ok, tio, vou brincar com você hoje, ele declarou. Ele também declarou que Shen Shang deveria apostar algo decente. Uma vez que ele perca, Shen, que acredita na habilidade de Shen Shang, afirma confiantemente que ele se retirará da competição de patriarca. Ele olhava para Shen Shang, que sorria largamente, e agora que seu filho fez uma aposta, ele tem certeza de que Shen Shang tem algo na manga. Shen Shang agradeceu ao pai por confiar em sua habilidade. Ele então perguntou ao tio An Hai se a aposta era suficiente, e An Hai respondeu que sim, e acrescentou que estava feliz por ter um oponente a menos. Muito bem, respondeu Shen Shang, ativando seu fogo Trikai. An Hai ficou surpreso ao ver essa aura poderosa vinda de Shen Shang. Vamos começar, declarou Shen Shang, enquanto o fogo Kai o envolvia, tornando-se cada vez mais poderoso. Após uma hora tentando refinar a pílula que segurava, as pessoas não viram nenhuma mudança e fofocavam, perguntando-se se Shen Shang realmente poderia refiná-la. Alguns o subestimavam, já que sabiam que Shen Shang é um membro inútil da família Shen. Neste momento, a cultivação de Shen Shang no reino divino era realmente eficaz para ele. Ele sente que seu verdadeiro fogo Kai parece dançar em suas pontas de dedos, e cada mudança é claramente visível. Ele ficou feliz que não foi em vão ser espancado por aqueles 3 pássaros fedorentos por 7 dias e noites. Enquanto refinava a pílula, tanto Bai Yao quanto Sumo observavam. Bai Yao perguntou a Sumo quanto tempo ela levou para passar no teste. Sumo respondeu que não conseguia se lembrar, pois foi há muito tempo, mas era mais de 15 dias. Por causa disso, Bai Yao afirmou que Shen Shang é mais talentoso que Su. Su Maio levanta-se irritada, argumentando que seu mestre nem a ajudou naquela época, enquanto Shen Shang tem ela, que o guiou cuidadosamente a cada passo. Ela sorriu, e parte dela se orgulha de Shen Shang por passar no teste em 7 dias, concluindo que Shen Shang tem um futuro brilhante à sua espera. Voltando para Shen Yang, ele estava tentando abrir o frasco de pílulas, e todos estavam boquiabertos, especialmente os 3 anciões da família Shan, ao verem que Shan Shang realmente conseguiu refinar a pílula. Shan Shang orgulhosamente mostrou a eles a pílula temperadora, e algumas pessoas na arena comentaram que essas pílulas pareciam ser ainda mais puras do que as feitas pelo pavilhão da pílula espiritual. Por causa disso, alguns concordaram que a força de Shen Zhang já ultrapassou uma veia espiritual de alta qualidade. De jeito nenhum. Você deve ter trapaceado. Isso não é uma pílula real de temperamento corporal, afirmou An Hai. Não é uma pílula de temperamento corporal, pequeno tio. Ouvi algumas coisas interessantes de meus subordinados recentemente. Eles disseram que você tem fraquezas em Yong e Kai e é fraco em certos aspectos, respondeu Shen Shang, o que fez An Hai se sentir insultado. Shen Shang também acrescentou que estava preocupado com a força de seu tio An Hai, então sugeriu o uso dessa pílula que ele refinou. An Hai tremia de raiva enquanto cerrava o punho. Por outro lado, Zhenhua se sentia perplexo ao testemunhar que Shen Shang realmente conseguia refinar pílulas. Algumas pessoas na área estavam muito animadas ao saber que a família Shen finalmente tinha um alquimista. Eles concluíram que os alvos-chave de treinamento da família Shen também poderiam ser alterados se a família Shen realmente cultivasse um alquimista. Para eles, era apenas uma questão de tempo antes de se tornarem a maior família na cidade de Wu. Ouvindo esses comentários, Zhenhua se sentia nervoso. Ele cerrava os dentes de raiva e declarava que não permitiria que todas essas coisas acontecessem. Ele subitamente entrou no ringue e afirmou que Shen Shang estava sendo muito complacente. Hoje, eu substituirei os anciãos do clã para te ensinar uma boa lição, acrescentou. Shen Zhenhua, você esqueceu quão miseravelmente perdeu no pavilhão da pílula espiritual naquele dia, respondeu Shen Shan. Zhenhua convocou seu machado cortante Tanian e disse que esperava que Shen Shang ainda fosse tão forte como está agora depois de tentar resistir ao golpe de sua arma. Ele avançou em direção a Shen Shang enquanto cortava sua arma,
e Shen Shang sentiu uma intensidade vindo do verdadeiro Kai de Zhenhua. Uma forte explosão surgiu no momento em que Zhenhua atacou Shen Shang. Shen Shang usou seus braços para se defender, torcendo várias vezes e ficando com alguns hematomas no rosto, dignos de seu poder. Afinal, era uma técnica de nível espiritual e tinha tal poder com um único golpe. Zhenhua, quem estava chocado ao ver o machado cortante Tanian da mão de Zhenhua, segundo ele, a técnica de nível espiritual da família Shen só era concedida aos membros da família Shen que fizeram grandes contribuições. Quem o deu a ele secretamente? Isso está contra as regras, perguntou furiosamente. Os anciãos da família Shen apenas ficaram em silêncio, mas pareciam culpados. Ao lado dele estava Anhai dizendo que não havia mais sentido para ele buscar a posição de patriarca agora que Zhenhua já cultivara o machado. Neste momento, Zhenhua continuou atacando Shen Shang continuamente usando o machado, enquanto Shen Shang fazia o seu melhor para desviar. Surpreendentemente, Lin se aproximou rapidamente por trás de Zhenhua. Ele executou sua técnica de punho do dragão azul, mas Zhenhua ainda ousava sorrir e atacou o chão onde Shen Shang estava de pé. Shen Shang voou para longe e limpou o sangue da boca, admitindo que subestimara a força de Zhenhua. Agora ele concluiu que era impossível para ele atacar em tal alcance. Se conseguisse encontrar uma chance, poderia possivelmente derrubar Zhenhua. Em um único movimento, ele cospe algum sangue enquanto encara Zhenhua sumo e aconselha-o a criar uma chance por si mesmo se não conseguir encontrá-la. Moleque, você ainda se lembra dos artistas marciais rugindo no pavilhão da pílula espiritual? Você sentiu como se sua consciência fosse abalada e seus 5 orifícios estivessem vinculados por um momento? A dama perguntou. Shen Shang pausou e recordou que o rugido mencionado pela dama realmente poderia abalar os corações e mentes das pessoas. Segundo ela, esse rugido é uma espécie de habilidade de uivo sonoro e é uma técnica semelhante ao punho do dragão azul que Shen Shang tentou usar. Ela então deu a Shen Shang a instrução de levantar o Kai entre seus lábios e dentes enquanto canaliza seu verdadeiro Kai. Em seguida, ele deveria imaginar o Kai jorrando de sua boca como um torrente de montanhas, as colinas desmoronando e jorrando de sua boca. Como Shen Shang não estava se movendo, Zhenhua pensou que ele estava meditando. Então ele correu em direção a Shen Shang e disse que ele deveria ir para o inferno. Ele pulou segurando o machado, e Shen X viu isso como uma chance e imediatamente rugiu tão alto, combinando sua técnica de punho do dragão azul com a ajuda do conselho de Sumaio. Shen Shang conseguiu fazer acontecer com sucesso. Zhenhua ficou aterrorizado ao ver um dragão, enquanto Shen Shang, que estava torcendo por seu filho Zhenhua, segurou a cabeça e ficou irritado, sentindo que estava sendo enganado por Shen Shang por causa do dragão que acabará de ver. Ao olhar para trás para Shen Shang, ele ficou chocado ao ver que Shen Shang havia desaparecido. Shen Shang apareceu subitamente ao lado dele com seu Azur Dragon Fist e instantaneamente socou Zhenhua com uma força poderosa. Zhenhua voou para longe e afundou no chão. Ele estava com dor. Shen Shang ficou em pé na frente dele e perguntou se ele já estava convencido agora. Após a comoção, Hohai imediatamente foi até seu filho, Zhenhua, e o sacudiu enquanto perguntava se ele ainda estava bem. Zhenhua tremia de dor e estava muito fraco. Ele pediu ao pai para parar de sacudi-lo, pois seus ossos estavam prestes a se despedaçar. Hohai olhou para Shen Shang com raiva e disse que Shen Shang havia ferido seriamente seu filho, independentemente da irmandade do clã. Não apenas isso, mas ele também chamou Shen Shang de um membro cruel de sua família. Cada movimento de Shen Shang era um golpe mortal. Ele estava preocupado com a minha vida? Eu não o matei porque considerei a amizade do clã, respondeu Shen Shang. Por outro lado, a mãe de Zhenhua estava pedindo ao ancião da família que fizesse algo por seu filho. Ela estava gritando para socar Shen Shang, e alguns membros de sua família a estavam apoiando. Shen Tanu então disse que Zhenhua era inferior aos outros e não podia vencer Shen Shang, mesmo quando cultivava secretamente a técnica de nível espiritual. Neste ponto, a guerra começou entre eles. De repente, um homem usando um chapéu comprido declarou que a atual família Shen é uma bagunça real. Como você se atreve a cobiçar a jovem senhora da família Zhou com qualificações tão modestas? Você nem parece digno. Ele acrescentou. Quem é você? Como ousa ser tão rude a ponto de ignorar nossa família Shen?
respondeu Anhai com raiva. Shen Shang e Shen Tanu olharam para este homem e perceberam que ele era da família Yao. Este homem então declara que a razão de sua visita repentina é enviar uma mensagem para Shen Yandan. Ele entregou a etiqueta vermelha que estava segurando a Shen Shang e aconselhou Shen Shang a romper o noivado com Su Zhanghan o mais rápido possível. É realmente a vez do cão da família Yao julgar meu casamento com Zhanghan, respondeu Shen Shang. Ele estava prestes a caminhar em direção ao homem, mas o homem bateu uma espada no chão perto dele. Isso é um lembrete. Não me culpe por ser rude se falar fora de hora novamente. Não é apenas um pedido de nossa família Yao para romper o casamento, é também da família Zhou, acrescentou. Segundo ele, a família Zhou acredita que apenas o jovem mestre Yao Anhua pode combinar com Zuzana. As pessoas estavam fofocando ao redor e sabiam que Yao Chanhai era o gênio alquimista da família Yao. Também ouviram dizer que Yao Shua tinha 16 anos e já havia refinado pílulas de grau mortal mínimo por causa de seu histórico. Eles entenderam por que a família Zhou queria romper o noivado com Shen Shang. Já que a família Zhou quer renunciar ao casamento, por que a família Zhou não envia alguém para dizer isso? Perguntou Shen Shang. É por sua causa. Não sei o que a filha bonita e encantadora deles realmente vê em um desperdício como você, mas ela está determinada a não se retirar do casamento, respondeu o homem. Shen Shang pensou que não havia maneira de Zhanghan propor a retirada do casamento. Desde que seja o caso, ele se recusa a aceitar o que o homem quer. O homem então disse que deixaria Shen Shang tomar a iniciativa de se retirar do casamento para salvar a face, pois acreditava que Shen Shang não queria se envergonhar. E se acontecer de Shen Shang não querer se retirar, ele deveria ter uma competição com o jovem mestre Yao, e o resultado será decidido naquele momento. O pouco de honra que você tem será perdido diante das 3 famílias, ele proferiu. As pessoas atrás dele estavam se perguntando se tanto Shen Shang quanto Yao Shanu competiriam em alquimia, já que Shen Shang ama tanto Zhanghan. Ele instantaneamente aceita a batalha contra Yao Tanhua e deixa a família Yao decidir se deve ser em artes marciais ou alquimia. Os membros da família Shen ficaram chocados ao ouvir que Shen Shang aceitou facilmente o desafio. E Zhenhua disse que Shen Shang era muito estúpido por saber apenas refinar pílulas de nível mortal na alquimia, enquanto a experiência de Yao Anhua na alquimia o superava em mais de 10 anos. Eles temiam que a honra da família Shen fosse perdida se Shen Zhang perdesse para Yao Chanhua. Assim como Zhanghan nunca desistiria de mim, eu nunca desistiria dela. Eu vou vencer, não importa o que. Shen X respondeu. O homem da família Yao sorriu levemente e disse que Shen Shang era tão ingrato. Ele se virou e disse que aceitaria a resposta de Shen X, concordando que seria notificado quando a data da competição fosse definida. Enquanto se afastava, ele não percebia que Shen Shang sacou a espada e impediu o homem de continuar andando. Shen Yang então lançou a espada contra o homem, mas sem a intenção de matá-lo. O homem apenas levou um arranhão no rosto e ficou chocado com o que Shen Shang fez. Leve embora as coisas da família Yao. Não suje nosso pátio da família Shen, afirmou Shen Ziu. Devido ao comportamento desagradável, o homem ficou furioso e correu imediatamente em direção a Shen Shang, dizendo que mataria Shen Shang hoje em nome de seu jovem mestre. Ele tentou socar Shen Shang, que usou os braços para bloquear os punhos do oponente. Dada a grande diferença entre eles, Shen Shang deslizou para longe, mas Shen Shanu saltou em direção a eles. O homem percebeu sua presença quando uma chama roxa saiu do punho de Shenan, que pousou no meio entre os dois e golpeou o chão com força, fazendo-o desmoronar. Um subordinado da família Yao é tão arrogante em território da família Shen. Você realmente acha que não há ninguém em nossa família Shen que pode detê-lo? Mesmo que eu o mate aqui, a família Yao não intervirá por você, afirmou Shenan com uma aura poderosa. O homem ficou aterrorizado e não ousou reagir, apenas se virou dizendo que tudo seria decidido no palco da competição. Shenan, observando-o sair, imediatamente se levantou e caminhou em direção a ele. Shenan, então, pediu ao ancião de sua família que reconsiderasse o julgamento de Shen Shang e Shen Zhenhua. Ele queria que seu filho fosse responsável por refinar as pílulas para ajudar Zhenhua a se recuperar e que não perseguiriam mais o assunto de aprender privadamente a técnica de nível espiritual de sua família Shen. Ele pediu a decisão do ancião, que gaguejou e suou ao responder que estava tudo bem, afinal, eram uma família. Após a confusão, a seleção do novo patriarca continuou, e Shen Shang iniciou uma sessão especial de cultivo nas montanhas. Su ensinou a arte divina dos 4 símbolos, que inclui os 4 verdadeiros Kai do dragão azul,
tigre branco, pássaro vermelho e tartaruga negra, e como praticá-los. Neste momento, Shen Shang se concentra em si mesmo, pois possui o poder do tigre branco e o projeta na água, criando uma poderosa explosão. Nesta semana, o Kai do tigre branco de Shen Shang começou a surtir efeito, embora não fosse tão suave quanto controlar o Kai do dragão azul. Ao mesmo tempo, seu pai, Shen Shang, também estava avançando, derrotando um competidor após o outro. Finalmente, chegou o último dia da eleição patriarcal, com Shen Shanou contra o pai de Shen Hua, Shen Haohai e Shen Anyai. De acordo com Anyai, uma vez que Shen derrotasse ambos, a posição patriarcal seria dada a Shen Tanu. Shenan, então, perguntou a ele se queriam lutar sozinhos ou enfrentá-lo junto. A NH recuou, e seu irmão Haohai respondeu que lutaria sozinho para poder convencer a família Shen a confiar nele como patriarca. Vamos lá, então. Não vou mostrar piedade, disse Shenan, ativando uma transformação bestial. O poderoso tigre do trovão. A multidão ficou impressionada ao saber que essa transformação era a técnica icônica do 8º nível do Reino Mortal, na formação de luz absoluta do tigre do trovão. Essa habilidade usa atrai para mudar o próprio estado e até usa o poder especial contido em aves, bestas ou armas. Shenan permanecia imóvel com esta aura, e Haohai disse que viriam quem conseguiria ficar no palco até o final, ele, o lobo enfurecido, ou Shenan, o tigre do trovão. Ele perguntou possuindo seu poder. Ambos então socaram os punhos um do outro, e Shen Tanu declarou que não esperava que Haohai dominasse tão rapidamente a habilidade do lobo enfurecido, apesar de ter acabado de atingir o 8º nível do Reino Mortal. Haohai também disse que Shen Tanu não era tão ruim assim. Ele sabia que Shenan gastou todos os seus recursos limitados em seu filho e ainda cultivou um Kai verdadeiro tão poderoso enquanto eles lutavam um contra o outro. A plateia estava focada neles, mas não conseguia ver quem ganharia ou perderia, já que ambos tinham uma velocidade rápida. O chão começou a voar, e as pessoas confirmaram que esta batalha era entre o 8º nível dos reinos mortais. Uma hora depois, Haohai já estava fraco, deitado no chão. Shenan não perdeu mais tempo e ativou imediatamente sua formação absoluta de luz do tigre do trovão. Seu tigre rugia tão alto que atingiu o peito de Haohai, que vomitou sangue. Shenan, então, declarou: submeta-se, Shen Tanu. Mesmo que você tenha vencido esta rodada, você não ganhou. Apesar de seu corpo tremer de dor neste momento, Shenan tinha uma grande vantagem em altura. De repente, ele sente uma dor no estômago e vomita sangue, ajoelhando-se no chão. Anhai vai em sua direção, dizendo-lhe que a vida e a morte estão em jogo. Aconselho você a desistir, adicionou. Desistir? Como posso desistir da posição de patriarca? Respondeu Shenan, tremendo de agonia. Alguém se aproximou dele, batendo em seu ombro. Era seu filho Shenyang. Pai, eu vi sua batalha depois que terminei de cultivar. Você parecia muito bonito quando venceu, disse Shen Shang. Shen Shang concordou e acrescentou que ele é o mais bonito da família, mas agora está velho. Neste momento, dois homens levaram Shen Shang para fora do ringue, e Shen Shang disse para ele não se preocupar, deixando a batalha para seu único filho. Ele olhou para Shen Shang e perguntou se ele estava realmente certo. Shen Shang pediu aos senhores que o permitissem lutar em nome de seu pai, e, quando concordaram, ele se posicionou diante de seu oponente, Anhai. Anhai alerta Shen Shang de que está uma disputa relacionada à posição de patriarca, e que após a luta, vida e morte não importarão. Sobrinho Shen, você realmente pensou nisso? Perguntou Anhai. Shen Shang respondeu confiantemente que sim, e Anhai permitiu que ele desse um golpe, instruindo-o a atacar com toda a sua força. Shen Shang não perdeu tempo e correu imediatamente em direção a seu tio Anhai, com uma aura poderosa, dizendo que não seria educado desta vez. Após uma semana de cultivo, Shen Shang entrou no 5º nível do Reino Mortal Marshall. Ao enfrentar o 7º nível do Reino Mortal Marshall, ele se perguntou qual seria o efeito dessa cultivação avançada. Anhai ficou perplexo ao sentir algo estranho no verdadeiro Kai de Shen Shi. Shen Shang o golpeou com a técnica Punho do Dragão da Tempestade, fazendo Anhai voar para longe, surpreendendo a multidão, que pensou que o poder de Shen Shi já estava no 6º nível. Shen Shang perguntou se tinha funcionado, mas Anhai falou escondido em um escudo de gelo, dizendo que o subestimou. Nenhum efeito. Esse foi meu golpe com todo o poder do dragão azul TR Kai, respondeu Shen Shang. Neste ponto, uma besta apareceu diante dele,
revelando que Anhai possuía a transformação de besta pela primeira vez. Shen Yang ficou confuso, sabendo que essa transformação deveria estar disponível apenas no 8º nível do Reino Mortal Marshall. Anhai afirmou ter concluído o 7º nível e estar esperando uma ascensão, além de ter dominado algumas habilidades iniciais de luta de besta. Com confiança, ele previu a derrota de Shen Shang e Xena nesta competição patriarcal. Anhai atacou Shen Shang com sua técnica de estompo glacial dos 100 pescadores, fazendo Shen Shang tropeçar novamente. Ele rangeu os dentes de raiva, sabendo que o total de seu poder com o verdadeiro Kai do Dragão Azul ainda não teve efeito. Não posso machucar Anhai nem um pouco, e há pouco o verdadeiro Kai restante. Ele tentou avançar em direção a Anhai com o punho cerrado enquanto Anhai esperava que ele se aproximasse. Vou te esmagar como um ovo contra uma rocha, proferiu Anhai. Ele então atacou Shen Shang várias vezes, e Shen Shang já estava coberto de fumaça. Anhai pensou que ele não sobreviveu após enfrentar vários lasers, mas então Shen Shang riu de repente, e desta vez Anhai admitiu que o progresso de PR de Shen Shang está realmente além das expectativas de todos. Além disso, aconselhou Shen Shang a não ser tão imprudente ao encontrar alguém que ele não pode vencer, alguém que não pode ser derrotado. Eu também pensei assim, respondeu Shen Shang. Ele disse confiantemente que encontrou uma maneira de vencer Anhai e que, mesmo que houvesse apenas uma pequena chance, estava disposto a tentar sempre. Não importa o quanto você tente, só pode causar esse nível de ferida, respondeu Anhai. Ele então perguntou a Shen Shang se ele realmente achava que poderia vencer essa batalha. Shen Shang afirmou que as feridas que sentiu não eram nada. O mais importante para ele era provar que tinha pelo menos uma maneira de quebrar o escudo de gelo de Anhai. Ele então ativou seu verdadeiro Kai do Dragão Azul e verdadeiro Kai do Tigre Branco. E Anhai ainda ousou sorrir enquanto dizia que a técnica de Shen Shang é de fato um pouco estranha. Neste momento, Shen Shang está planejando misturar o verdadeiro Tigre Branco em seu próximo soco com seu atual nível de domínio do branco. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.